Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar do teatro como patrimônio cultural brasileiro. Para a gente entender como funciona essa questão do teatro como patrimônio cultural brasileiro, é necessário que a gente tenha a seguinte situação. O que é patrimônio cultural? Conjunto de bens materiais ou imateriais que fazem parte da história de um povo, a formação e a cultura desse povo. A entender a seguinte situação: o que é patrimônio é meu, é de vocês. Então eu não posso destruir uma coisa que é minha. O objetivo da aula não é só compreender o que é patrimônio cultural no que trata de teatro, no que tange a teatro, mas entender que patrimônio é um produto de propriedade sua, ou seja, você tem que, além de proteger, ter orgulho. E eu vou ser sincero, né, eu separei algumas situações, inclusive daqui de São Luís do Maranhão, aqui do Maranhão, que a gente tem, da qual eu tenho um orgulho, porque eu já me apresentei várias vezes. Para quem não sabe, além de professor de teatro, eu sou diretor teatral e produtor cultural. Então, o orgulho que a gente tem em ter, por exemplo, um dos elementos que eu vou citar aqui, que é o Teatro Arthur Azevedo, mais à frente, é muito grande. E, entendendo o que é patrimônio, a gente pode entender o que é cultura. Tem uma frase que eu coloquei, deixa eu ver se está aqui. Não, não é essa. Né? Uma frase que eu coloquei, mas as pessoas costumam dizer assim, né, que essa pessoa não tem cultura. Isso não existe. Né? O teu nível de escolaridade, o teu nível de conhecimento não te isenta de maneira alguma do fato dessa pessoa ter um processo cultural próprio. Como assim, professor? Cultura, ou a cultura de um povo, ela tem que ser preservada, por quê? Porque ela é a identidade desse povo. Para a gente entender de maneira mais simples. O que é aqui em São Luís do Maranhão, alguém falar uma das expressões que eu mais amo, eu tô, é tu, né, bem maranhense. Ô, ei, pequeno, e muitas coisas que só nós falamos, que fazem parte do nosso processo de identidade cultural, ou seja, do nosso processo de cultura. Além, é claro, do arroz de cuchá, né, do cuchá, das nossas praias, da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Né, maranhense adora, aqui em São Luís o pessoal adora abraçar, chega, conversa, parece que você já conhece há anos. No interior do estado a gente vai passando, alguém diz, hã, hã, que é coisa mais maranhense que isso. Professor, mas isso faz parte das características do povo do interior, que é justamente o processo de identidade de cada povo. Ou seja, é um processo cultural. Então, na hora que eu tenho um elemento cultural capaz de unir a sociedade em torno de um bem comum, eu tenho literalmente que ter orgulho desse processo. Bom, à medida que eu for falando, eu vou mostrando alguns elementos desse processo de patrimônio cultural brasileiro, tanto o processo de patrimônio material, físico, um prédio, um objeto, coisa do tipo, quanto imaterial, coisas que não são tangíveis, mas que podem perfeitamente representar esse povo. Aquilo que eu falei para vocês, a forma como nós, maranhenses, falamos é maravilhosa. Né? O que é você responder com interjeições que parecem resmungos? Pois é. Então, isso seria o patrimônio imaterial. O Teatro Nacional de Brasília, ele é projetado justamente naquele período onde Brasília, a cidade, que é a capital do Brasil, foi projetada e ele tem uma característica única. Brasília, por si só, é patrimônio cultural da humanidade. O Teatro Nacional de Brasília é patrimônio e foi projetado por Oscar Niemeyer. O teatro fisicamente falando. Cultura material e cultura imaterial. São as diferenças que eu falei para vocês. A lei número 4.717/65, ela regula, né, que a ação popular define o patrimônio público, que pode ser artístico, econômico, estético, histórico e até mesmo turístico. Então, o que a gente produz de maneira artística, em particular nesta aula sobre teatro, faz parte do patrimônio cultural. Né? Proteger e preservar esses bens culturais, nesse caso, inserido o teatro, é obrigação nossa. Por quê? Ah, professor, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque faz parte da tua história, ser humano. Né? Faz parte da tua identidade como culturalmente maranhense. O Teatro da Esperança, no Rio Grande do Sul, em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, é outro teatro fisicamente que foi tombado pelo patrimônio cultural brasileiro e faz parte do processo daquela região. Não só o prédio, por ter uma estrutura, mas o que ele representa e tudo que já foi apresentado, tanto nesse teatro quanto o de Brasília.
Aí a gente pode falar sobre patrimônio cultural dos bens móveis e imóveis, né? Paisagens culturais, concebidas, associadas, mas isso aqui eu vou deixar rapidamente, porque nós temos uma aula na plataforma Gonçalves Dias, acessem pelo YouTube, canal do YouTube, plataforma Gonçalves Dias, já falando sobre especificamente patrimônio, mas eu tinha que dar essa entrada para a gente poder entender como é que trata isso no teatro. O edifício Cine Teatro do Brasil, que foi inaugurado em 1932, ele tem 8 andares no estilo Art Deco. Eu vou repetir para facilitar a minha intérprete, no estilo Art Deco, que é lá do início do século XX, e o tombamento estadual desse edifício, lá em Belo Horizonte, se deu em 99. Professor, o que é tombamento? O prédio não vai cair, deixar claro. Tombamento significa, eu vou colocar esse prédio na lista de prédios mais importantes para o Estado, ou para a cidade, ou para o país. Nesse caso, ele foi tombado como patrimônio estadual de Minas Gerais, certo? E ele é maravilhoso. Cine Teatro, eu falei Cine Teatro, por que Cine Teatro? Porque o prédio não funciona apenas para apresentações teatrais. Ocasionalmente ele pode ter, e tinha na época, apresentações teatrais e apresentações em cinema, certo? Professor, e como é que se dá esse patrimônio no que tange, por exemplo, a algo que não seja físico? Teatro de corpo, mímica, teatro de sombras, teatro de bonecos, aquilo que a gente pode produzir que não é físico, um conceito, uma ideia, um estilo artístico, até mesmo um autor ou um ator, em determinado momento pode ter um nível de importância tão grande para aquele povo, para aquele estado, para aquele país, que ele pode vir, essa situação pode vir a se tornar patrimônio ou nacional, ou estadual, ou até mesmo mundial. Teatro José de Alencar, em Fortaleza, no Ceará. A imagem, por si só, já diz o que é. Internamente, ele é mais lindo ainda, né? É um teatro que foi inspirado no neoclassicismo e tem uma influência muito grande, né, dos aspectos da Revolução Industrial e de um outro estilo chamado Art Nouveau. Art Nouveau, que nós temos uma aula sobre isso também na plataforma. O jardim foi decorado nas laterais pelo Buller Max, que é um dos maiores projetistas de ambientes da história do Brasil. Patrimônio material e patrimônio imaterial. Eu vou colocar algumas situações aqui para a gente entender, né, como é que funciona isso. O Teatro Santa Isabel, em Recife, ele é o primeiro e o mais expressivo daquela região, em Recife, do estilo neoclássico. Para a gente entender o neoclassismo facilmente, né, essa peça triangular chamada de frontão, os elementos de arcos nas portas, as colunas, isso tudo é do estilo neoclássico que veio lá da Europa no século XIX, que chega no Brasil, junto com Dom João VI e vai se espalhando pelo Brasil. Agora eu entendi por que um teatro desse que alguns de vocês é velho, velho não vou nem falar aqui porque a gente está gravando, mas de qualquer forma você tem que entender o nível de importância de um prédio desse, que parece uma coisa mais antiga que você não entende, mas que na verdade ele conta não só a história de Recife, mas a história do país inteiro, certo? Teatro de bonecos popular do Nordeste. Nosso primeiro item da lista que eu separei, que é muito extensa, mas eu coloquei só a amostragem, de patrimônio imaterial brasileiro. Teatro de bonecos, aquele dos mamulengos, aquele que você coloca a mão, mexe, tudinho, né? A apropriação da sociedade sobre as manifestações. Onde tem esse tipo de teatro de boneco? Eu coloquei algumas regiões. Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e no resto do país inteiro. Gente, tem uma aula aqui na plataforma sobre festivais de teatro brasileiro, né? Você tem festivais de teatro de bonecos, tem companhias de teatro só que trabalham com isso. E o IFAM, o que é o IFAM? Instituto de Preservação Histórica e Artístico Nacional. Instituto de Preservação Histórica e Artístico Nacional, né? Ela considerou o teatro de bonecos como um bem imaterial brasileiro. Ou seja, a gente tem uma produção que envolve o aspecto desde a criação, às vezes no papel, ou às vezes intuitivamente com o material que está à disposição. Né? Se algum de vocês não experimentou, faça. Até com meias e objetos que a gente tem em casa dá para fazer teatro de bonecos. E aí ele foi tombado como patrimônio nacional justamente por causa da característica que é única, não existe em lugar nenhum do mundo com essa característica nossa. Então, se a gente não preservar isso e continuar produzindo, professor, já vi isso. Na minha escola tinha uma dessa. Minha tia fez um. Né? Dá para você fazer com jornal, cola, papel higiênico e tinta simples. Né? Quais são os temas que são utilizados?
Mas parece coisa de criança, né? Porque é um brinquedinho, um boneco. Não, na verdade, você pode trabalhar com histórias infantis, mas pode trabalhar com outras histórias também. Costumes populares, religião, temas que não são religiosos, que são chamados de profanos, né? E a cada local do Brasil que existe o teatro de bonecos como patrimônio, não só da região Nordeste, mas do país inteiro, ele vai modificando de nome. Por exemplo, em Recife é chamado de mamulengo. Em algumas regiões do Ceará e do Maranhão é chamado de Cassimiro Coco. No Rio Grande do Norte é chamado de João Redondo e na Paraíba de Babau, certo? Esse bonequinho que a gente coloca à mão, né, por isso que é chamado de mamulengo, em função do termo, ele conta histórias que geralmente são regionalizadas. Teatro de bonecos popular do Nordeste, ainda, o que tem de interessante, né? É uma expressão artística que geralmente vai passando de pai para filho, as famílias vão aprendendo e vão divulgando, e aí se fazem oficinas, eu já participei de muitas, é uma delícia fazer. Tradição que mostra uma das faces do nosso processo cultural brasileiro, em particular do Nordeste, mas deixar claro que, apesar de ter uma característica muito forte nordestina, o teatro de bonecos ele se espalha pelo Brasil inteiro. Por exemplo, em Minas Gerais tem uma força muito grande, no Rio Grande do Sul também, né? Histórias que continuam revelando cotidiano, enredos, personagens, músicas da região. Gente, a possibilidade, a gama de possibilidade é um negócio fantástico. A representatividade desse teatro de bonecos. Por quê? Porque ele é genuinamente brasileiro, né? E não tem referência. Existe, só para deixar claro, teatro de bonecos em outras regiões do mundo, mas iguais aos que a gente produz, somos os únicos. Teatro oficina é uma outra situação. É um grupo de teatro brasileiro que surge nos anos 50 e ele tem uma característica que vai modificar a cena teatral brasileira. Então, ele não é importante só como grupo de teatro, ele é importante como conceito do que ele representa. Ele foi considerado pelo Estado e pela classe artística e pelo público de teatro como patrimônio cultural brasileiro, para você ter uma noção. Um grupo de teatro dos anos 50 virou patrimônio nacional cultural brasileiro, dado o nível de importância do que eles produziram. Ou seja, nesse caso, a história desse grupo, o que eles fizeram, quem participou, os espetáculos são do nível de importância tamanha para a história cultural brasileira que ele foi tombado como patrimônio. O que é que aconteceu? Capacidade de autotransformação e, principalmente, resistência às constantes mudanças socioculturais e políticas. Na prática, né, eles bateram de frente com o período da ditadura militar, quando o grupo estava no auge. Da sua trajetória até hoje, vasto currículo, trabalhos de teatro, passaram pelo cinema, televisão, música, cursos, seminários, festas comerciais, jornais, entre outras situações. Bom, o teatro oficina, como ele era conhecido nos anos 50, não é o mesmo teatro oficina que ainda existe hoje, até porque quem tomou conta do espaço e do conceito é um grupo chamado Usina Uzona, que mantém a estrutura original do teatro oficina e foi atualizando com uma característica mais combativa, mais crítica e mais política. Só para você ter uma noção, isso aqui é espaço próprio, o público fica em estruturas específicas, o espetáculo se dá no meio, enquanto o público assiste sob uma forma completamente diferenciada do que a gente conhece, né? O Teatro Oficina ele foi criado, né, pelo Zé Celso Martinez, e essa criatura, ele literalmente profissionalizou o teatro e transformou, esse aqui é o Zé Celso, mais recentemente, uma foto mais recente, né, aqui é um espetáculo chamado Roda Viva, que data de 1968, mas que foi feita uma repaginação, uma remontagem recentemente, e ele bate de frente com o período da ditadura. Por causa disso é que a oficina é tão importante para a história do Brasil. Né? Por quê? Porque numa época onde não se podia falar nada, o pessoal do povo de teatro, que é perigoso, vai lá e bate de frente. Teatro de rua. Bom, eu já comentei sobre isso, quando a gente falou sobre arte urbana, e aí eu vou bater em cima da tecla. Desconstruam essa ideia de que artistas de rua são vagabundos. Certo? O teatro de rua é um dos mais críticos e um dos mais importantes para a história da humanidade. Só para você ter uma noção, na Roma Antiga se fazia teatro de rua, na Idade Média se fazia teatro de rua, durante o Renascimento, além dos espetáculos que eram feitos dentro dos teatros
fisicamente falando, se faziam manifestações nesse período de rua, chamada de comédia dell'arte. Só que atualmente, quando alguém vai para a rua que é artista, aí já ganha o título de vagabundo, sai daí, vai trabalhar, quando na verdade ele está trabalhando. A questão é que o espaço de trabalho dele não é um espaço fechado, não é uma galeria, não é um teatro, é a rua. E o teatro de rua, lá em Minas Gerais, ele foi considerado patrimônio estadual, do Estado no caso, não é de Minas Gerais, dado o seu nível de importância. As manifestações de grupos de teatro de rua em Minas Gerais são tão fortes que o governo, o patrimônio, resolveu tombar como bem imaterial da região. O teatro de rua ele surge como uma força muito grande, né, contra a ditadura no final dos anos 80, no início dos anos 80, perdão, e era muito voltado a manifestações políticas. Eu vou para a rua gritar com a minha arte e dizer que eu sou contra. Né? Dá para fazer isso hoje ainda, sem problema nenhum. Possui uma postura mais estética de movimentos sociais e principalmente grupos, coletivos de teatro. Houve uma reunião do Conselho Deliberativo em Minas Gerais. Em 2014, teatro de rua, não um grupo, mas o movimento do teatro de rua foi considerado patrimônio. Né? A gente tem uma série de grupos, eu vou mostrar para vocês um aqui que é muito conhecido, que é o Galpão. Pesquisem sobre esse grupo na internet, vale muito a pena. Você encontra espetáculos inteiros do Galpão. Eu já assisti o espetáculo do Galpão, inclusive aqui em São Luís, numa praça, num projeto que eles rodaram o Brasil inteiro, a gente chama de circulação ou projeto itinerante. E eles transformam espetáculos do teatro clássico, fazem montagem e criação coletiva, num trabalho fabuloso e ao mesmo tempo com uma pegada muito política, muito crítica. Música, teatro, dança, humor, tudo misturado no meio da rua, no meio de uma praça. É fantástico. Aqui é a montagem de O Gigante da Montanha, de Pirandello, que é um texto clássico de um autor também muito conhecido do meio teatral, e eles apresentam na rua, diferente do que a gente possa imaginar. Tablado. O tablado, ele é originalmente criado pela Maria Clara Machado, que é uma autora de livros de teatro com peças infantis. A Maria Clara Machado fez parte do TBC, já falar para vocês o que é TBC, e a escola virou escola. A escola funciona no Rio de Janeiro, foi tombada pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, em 2021, agora em novembro, esse mês passado, e já formou mais ou menos 5.000 artistas, atores, né? E ela ajudou a modernizar. O tablado ainda existe, a escola, né? E é uma das mais respeitadas e renomadas do Brasil, para você ter uma noção. TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Eu vou colocar só duas figuras, não sei se eu botei aqui, não, tá. Falar de uma figura que fez parte do TBC que vocês quase nunca ouviram falar, chama-se Fernanda Montenegro. Ela começou no TBC nos anos 50, né, fazendo parte do TBC, e a Fernanda Montenegro, uma quantidade absurda de atores que tem mais ou menos a faixa etária dela, fizeram parte do TBC e fizeram uma mudança, porque a primeira companhia de teatro que saiu literalmente profissional, que saiu na frente e criou espetáculos com direito a camarim, com direito a área de ensaio, teatro, carteira assinada, contrato, salário mensal, tudo ali certinho. Era uma empresa. Né? O TBC gerou também uma companhia de cinema chamada Vera Cruz, e durante os anos 50 e 60 eles mandaram no entretenimento da cidade de São Paulo daquele período. Lamentavelmente, o prédio está nesse estado aqui, o prédio foi tombado, né, o prédio em si, mas não o conceito do TBC, onde passaram uma série de autores. Já tentaram revitalizar, já tentaram colocar outros grupos de teatro, outras companhias, até agora ficou só no papel. Né? Eu vou citar aqui alguns, porque o nosso tempo está acabando, alguns itens que fazem parte dessa estrutura de patrimônio. E entre eles, obviamente, eu não posso deixar de falar do nosso Teatro Arthur Azevedo, que data da época de Dom João VI da chegada e é o segundo teatro mais antigo do Brasil em funcionamento. Pesquisem, vale muito a pena. Aliás, visitem o Teatro Arthur Azevedo, assistam o espetáculo no Teatro Arthur Azevedo. Deixar claro que o nome dele nem sempre foi esse. Teatro União, depois Teatro São Luís e, atualmente, Teatro Arthur Azevedo.
Tem uma história de fantasmas de uma atriz que nasceu lá, que é maravilhosa, chamada Polônia Pinto. Vale a pena vocês pesquisarem. O interessante é que essa faixa do Arthur Azevedo, ela é a mesma desde o século XIX, né? E tem toda uma história por trás desse processo todo. Pesquisem, professor Marcos Dominici, a gente vai ficando aqui com esse lugar maravilhoso que é o Teatro Arthur Azevedo. Um abraço.